Você está perdendo a guerra sem perceber. Não porque te falta capacidade, mas porque te sobra distração. A verdade, a maioria das pessoas que fracassam hoje não perde por incompetência, mas por excesso de estímulo e falta de direção. O celular vibra, a mente corre, o foco some, e o que sobra é um cansaço silencioso, uma insatisfação constante e aquela sensação amarga de que poderia estar mais longe. Mas e se eu te dissesse que a diferença entre uma vida medíocre e uma vida extraordinária pode estar em algo simples, como aprender a ignorar o barulho? A concentração virou arma rara num mundo barulhento. E quem dominar essa habilidade vai liderar, vai construir, vai vencer. Prepare-se para aprender o que ninguém te ensinou, como se tornar intocável num mundo que vive distraído. Ele percebeu tarde demais que a mente não treinada se perde até nas tarefas mais simples. O foco é como um músculo. Se não for exercitado, atrofia. E para treinar não precisa de 1000 técnicas. Só comece com o básico. Que tal desligar o celular por 25 minutos e mergulhar de verdade numa atividade? É como afiar uma faca. Aos poucos, você corta mais com menos esforço. Quando alguém domina o foco, até o barulho lá fora vira silêncio. E o engraçado é que quem foca passa a ser visto como alguém diferente, quase estranho. Mas a verdade é que o mundo está tão distraído que qualquer um com concentração parece um gênio. E isso já é o primeiro passo, porque logo ele vai ter que enfrentar algo ainda mais traiçoeiro. Distração parece inofensiva, né? Só mais um vídeo, mais uma notificação, mais uma aba aberta e lá se foi sua atenção. Mas cada pequena fuga cobra um preço, o tempo que não volta. E sabe o pior? Quando você percebe, já se acostumou a viver pela metade, pulando de estímulo em estímulo, sem nem terminar o que começou. É aí que muita gente se perde, trocando produtividade por dopamina fácil. É como tentar correr com os bolsos cheios de pedra. Até avança, mas com esforço dobrado. O sucesso exige direção e distração é o atalho para o lado oposto. E essa confusão mental só deixa mais difícil cultivar aquilo que separa os comuns dos excepcionais. Disciplina não é sobre acordar empolgado. É sobre fazer mesmo quando não tem vontade. Grandes nomes como Kobe Bryant, por exemplo, treinavam antes do sol nascer. Por quê? Porque entendiam que o segredo do extraordinário está no que você faz quando ninguém está vendo. Isso não é talento, é repetição consciente. Pensa na galera que chegou longe. Nenhum deles confiava só na inspiração. Eles tinham uma rotina implacável, às vezes até chata. Mas era essa consistência que construía o que todo mundo depois chamava de dom. E manter essa disciplina exige algo que a maioria não quer nem ouvir falar. Renunciar não é perder. É escolher o que tem mais valor. A pessoa que quer mudar de vida não pode manter todos os hábitos antigos. Não dá para ser disciplinado e continuar dormindo tarde. Não dá para crescer sem abrir mão de certas amizades, séries ou vícios que roubam energia sem dar retorno. É duro admitir, mas crescer dói. Renunciar é como limpar a mochila antes da trilha. Quanto mais leve, mais longe você vai. Não se trata de ser radical, mas de ser realista. E quem aprende isso, começa a enxergar algo que antes nem parecia tão importante. Tem gente que acha que se concentrar é um privilégio de quem tem tempo. Mas a real é o contrário. Quem não se concentra perde tempo o dobro. A concentração virou artigo raro, mas ela ainda é o mapa para sair do caos. Enquanto todo mundo se distrai, quem se foca cria vantagem. Pensa num estudante que estuda 2 horas com foco total e outro que estuda 6 horas se distraindo. Quem você acha que aprende mais? A concentração faz render mais, com menos. E o curioso é que quanto mais se concentra, mais percebe o valor de algo que já escorreu por entre os dedos. Essa é dura de engolir. O tempo que você desperdiça hoje é um pedaço da vida que nunca mais retorna. Não tem como estocar,
nem como pedir de volta. Quem entende isso começa a agir com mais intenção, porque percebe que cada escolha de agora está moldando o futuro, ou a estagnação. É como se a vida cobrasse juros compostos. Cada dia perdido hoje vai custar caro lá na frente. E a única forma de evitar esse rombo é tratar o tempo como o bem mais precioso. Quem entende esse princípio começa a olhar diferente para quem usa o tempo como investimento. Olha para o Michael Phelps. O cara treinava 7 dias por semana, enquanto os outros descansavam no domingo. Por quê? Porque sabia que cada dia a mais era um tijolo a mais na construção da vitória. Ele não era movido por talento, mas por compromisso com a excelência. Esse tipo de dedicação inspira porque mostra o que é possível com foco absoluto. Um atleta de alto nível não improvisa. Ele calcula, planeja, executa. E isso vale para qualquer área da vida. Mas esse tipo de entrega vem acompanhado de uma realidade que poucos estão dispostos a aceitar. Sucesso não combina com multidão barulhenta. Muitas vezes é no silêncio que a clareza aparece. Mudar exige se afastar de distrações, de pessoas negativas, até de ambientes que antes pareciam confortáveis. Crescer dói, principalmente quando a mudança incomoda quem ficou. A solidão vira escola. Você aprende mais sobre si mesmo, ouve suas ideias sem eco, lida com seus medos de frente e no meio desse processo percebe que vencer não é sobre aplausos, mas sobre coerência. Só que para manter esse caminho, vai precisar encarar algo ainda mais exigente. Não tem final feliz sem esforço diário. Superar-se não é algo que acontece num dia mágico, mas na constância dos dias comuns. É levantar um pouco mais cedo, fazer uma flexão a mais, estudar 10 minutos a mais. Parece pequeno, mas esse mais acumulado vira o diferencial. A autossuperação é o treino invisível do sucesso. É aquilo que ninguém vê, mas que se revela quando tudo parece difícil. A cada dia que você vence a si mesmo, ganha mais poder sobre sua própria história. E essa força te leva a um ponto em que as desculpas já não servem mais. Nada muda enquanto você espera o mundo mudar. A virada acontece quando a pessoa decide chega. Chega de enrolar, de adiar, de colocar a culpa fora. Quem toma essa decisão começa a ver resultado mesmo antes de mudar tudo, só pela postura nova. E o mais impressionante é que o universo parece se alinhar com quem se posiciona com firmeza. As oportunidades aparecem, os medos diminuem, a confiança cresce. E isso não é mágica. É energia de quem finalmente entendeu que só depende de si. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar se sabotando ou vai usar esse conhecimento para construir a versão mais forte de si mesmo? A mudança está nas suas mãos, mas só se você agir. Vai continuar dando desculpas ou vai se olhar no espelho e decidir que chegou a hora? Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Qual parte do vídeo acendeu uma luz aí dentro? E se quiser continuar aprendendo a construir uma mente inabalável, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muito mais vindo por aí. Bora crescer juntos?